Então, bom dia, pessoal. Essa é a 16ª aula da disciplina de Física 3, período de 2021/1 do Instituto de Física da UFRJ, tá? Então, hoje a gente vai acabar esse capítulo de corrente, resistência e força eletromotriz, os tópicos relevantes, né? Nem todo capítulo cai, tá? Isso está tudo lá na página exatamente qual que cai para avaliação. A avaliação que eu estou me referindo é a primeira prova que vai ocorrer amanhã, na janela de 15 horas até as 21 horas, tá? E só para vocês ficarem cientes, o AVA, pelo anúncio que está postado na própria página dele por enquanto, ele deve ficar fora do ar das 10 horas de hoje, daqui a pouco, quando a gente estiver acabando a aula, até as 10 horas da manhã de amanhã, justamente o dia da primeira prova. Mas, correndo tudo bem, às 15 horas, que é quando começa a janela para essa primeira prova, ele já deve estar funcionando de volta tranquilo, tá? Então, beleza. O que eu pretendo apresentar para vocês, sem dúvida nenhuma, são essas últimas sessões, que na verdade são duas, né? Força eletromotriz e energia e potência em circuitos elétricos, tá? E isso é a matéria oficial ainda que pode cair em princípio para essa primeira prova de amanhã, tá? Havendo tempo, mas eu nem sei se é aconselhável, talvez eu já entre no que seria alguns tópicos do próximo capítulo, tá? Mas eu não estou preocupado se for o caso, entrar nesse próximo capítulo, na medida em que não vai cair para essa primeira prova de amanhã, tá? Mas essa parte aqui inicial, isso eu vou cumprir hoje, tá? Então vamos começar com o seguinte: quando a gente tem um circuito elétrico, né, no qual está passando corrente, a gente precisa de algum dispositivo, algum aparelho que faça com que a corrente se mantenha circulando naquele circuito, tá? E eu vou apresentar, isso está ligado com a noção, a chamada noção de força eletromotriz, que se abrevia, né, com as iniciais de força eletro e motriz, né, para dar essa abreviatura FEM, ou que ainda tem algum outro nome que não é comum, tá, mas é eletromotância, tá? Eu vou passar para vocês a ideia do que é essa tal força eletromotriz, tá? Eu vou começar fazendo isso com uma analogia de uma outra situação em que a gente tem um fluxo de partículas, de coisas, tá? Um circuito entre aspas, tá? E ele vai ter uma semelhança com um circuito elétrico típico, tá? Então eu vou pedir para vocês imaginarem uma estação de esqui, tá? Por incrível que pareça, tá? Então o que é uma estação de esqui? Eu vou fazer um desenho esquemático aqui. Ela tem uma montanha, né? E aí nessa montanha tem os esquiadores, circulando nessa montanha, né? Que tem neve, né? Tem vento, tem um teleférico também, tem um aparelhinho, né? Um bondinho, né? Que leva os esquiadores montanha acima, né? Depois deles terem esquiados montanha abaixo, tá? Bom, o que faz com que haja esse movimento de esquiadores
essa corrente de esquiadores nessa tal estação de esqui. O que faz com que, por exemplo, num determinado trecho, lá de cima para baixo, eles caiam, né? Vão para baixo. É haver um campo gravitacional, né? Que exerce uma força-peso, né? Sobre esses esquiadores, tá? E esse campo gravitacional, ele puxa os esquiadores lá de cima para baixo, tá? E aí esses esquiadores se movimentam com uma certa velocidade, né? Quando eles estão descendo, mais ou menos livremente, pela montanha, né? E aí, chegando aqui embaixo, né, eles acabam... Ó, se fosse um troço bem desenhado, né? Eles descem por um certo caminho que nos leva até a base do teleférico, né? Do bondinho. Que é para que aí, então, eles peguem o bondinho, se sentem lá e sejam levados lá para cima, de novo, tá? E com isso, a gente mantém essa corrente de esquiadores, né? Eles estão seguindo um certo caminho fechado, um circuito, né, de esqui, tá? Em que tem várias etapas, várias situações nesse circuito, tá? E tem vários agentes, a neve, vento, teleférico, e os esquiadores propriamente, tá? Aí vocês podem dizer, poxa, Maurício, mas o que isso tem a ver com um circuito elétrico? Parece que não tem nada a ver, tá? Então eu vou tentar convencer vocês de que tem muita coisa parecida assim, tá? Vou pegar um circuito simples, né, elétrico, e o que tem nesse circuito? A gente tem uma certa corrente de partículas carregadas, que se fossem positivas, estariam no chamado sentido convencional da corrente, do polo positivo da bateria para o seu polo negativo através do circuito, da parte exterior, externa do circuito. Tem um outro dispositivo, que é um resistor, né, onde tipicamente acontece uma oposição, uma resistência ao movimento dessas partículas carregadas livres, ou seja, uma resistência à passagem de corrente, tá? E é meio isso, tá? E como a gente viu, perdão, se esse circuito ele for ômico, linear, isotrópico, homogêneo, mais simples, existe tipicamente, por exemplo, devido a uma certa redistribuição de cargas que a própria bateria faz, com isso surge um campo elétrico tradicional, desse que a gente já usou, aqui dentro do fio. Isso é a lei de Ohm pontual local, né? Então tem um campo elétrico também em vários trechos do circuito elétrico. Assim como aqui tem um campo gravitacional em vários trechos dessa estação de esqui, em todo lugar,
né? Então, olha só, o que que é a analogia que eu quero fazer para vocês? E isso eu acho que é uma das maneiras de a gente meio ir se acostumando com uma coisa nova, tá? É a gente tentar pensá-la por analogia com uma coisa que a gente conhece ou se sente mais familiarizado. Então, é claro, né, que quem vai ser aqui para os esquiadores são os corpos, as partículas, as coisas que estão se movendo na estação de esqui. Quem é o análogo disso aqui no circuito elétrico, tá? É claro, né, que são os portadores livres de carga elétrica, né? Não é isso? Quem está se mexendo aqui na estação de esqui são os esquiadores, de um jeito ou de outro. Ora eles descem, ora eles sobem, tá? Quem está se mexendo aqui no circuito elétrico são, tipicamente, né, os elétrons, no sentido, claro, o oposto da chamada corrente convencional, e, portanto, no sentido oposto do campo elétrico, se for o caso, né, porque eles são de carga negativa. Tá legal? Então, o análogo dos esquiadores são os portadores livres de carga, tá bom, pessoal? Agora, tem muito mais coisa aqui nessa analogia, é por isso que eu gosto dela. O que que atrapalha o movimento dos esquiadores aqui na estação de esqui, tá? O que que de alguma maneira freia, atrapalha a descida, o movimento, o fluxo desses esquiadores aqui? Vê se vocês concordam. É o atrito com a neve mais o vento, né? Esses dois efeitos, eles estarem em contato com a neve, tá? E se porventura tiver algum vento, que, bom, na verdade o vento pode ajudar, poderia atrapalhar, né? Mas se for um vento contrário, né? Qualquer um desses dois efeitos, ele vai contra continuar os esquiadores caindo, né? E o que que é o análogo disso aqui no circuito elétrico? É claro que é o resistor, tá? É um dispositivo, na verdade, a gente, por simplicidade, a gente diz que só tem um pedaço, um local, um sítio bem definido onde tem resistência apreciável. E aí a gente faz o desenho simbólico, né? Com essa coisa poligonal, né? Zigue-zague, como se fosse só ali que tem resistência. Na verdade, é o choque, vamos dizer assim, com os defeitos da rede metálica, né, do fio, em todo ele, ao longo de todo ele, que faz com que haja uma certa oposição, resistência à corrente elétrica, tá? Então, o análogo do atrito com a neve e o vento é o quê? É a resistência do circuito, resistência elétrica, né? Agora, vamos lá. Outra analogia, terceira, tá? O que que faz, pelo menos aqui na parte de fora, mais emocionante da estação de esqui, o que que faz com que os esquiadores realmente caiam, se movam, tá? É, e é a coisa legal, né? Emocionante, tá? É justamente haver esse campo gravitacional G que vai imprimir uma força para eles, né? Que os acelerará para baixo, né?
na parte que eu vou chamar assim de externa da estação de esqui, tá? Então, tem um campo gravitacional G, tá? Que é o que, em grande parte da estação de esqui, permite haver o movimento de queda dos esquiadores, lá de cima para baixo. Mas agora eu vou perguntar um negócio para vocês. Se só tivesse isso na estação de esqui, tá? Se só tivesse isso, esquece o elevador, o teleférico. Se só tivesse esse campo gravitacional vermelho atuando sobre os esquiadores, eu pergunto, alguma vez vocês já viram a mágica, o milagre de quando uma coisa cai sob a ação de um campo gravitacional, logo a seguir, num outro trecho, o campo gravitacional poder fazer essa coisa subir? Se eu estou só sob a ação de um campo gravitacional e eu largo uma pedra ou largo uma pessoa na estação de esqui, ela só cai, né? Ela chega até a base, a base, tá? O sopé da montanha, né? E depois ela não adianta ela querer se valer do campo gravitacional para levitar, subir, voar e ir de novo lá para cima. O campo gravitacional não faz isso, né? Um campo gravitacional, ele é o quê? Ele é um campo conservativo, né? Ele num caminho fechado, ele não faz trabalho, tá? De novo, se eu só tivesse campo gravitacional e não houvesse teleférico, o fluxo de esquiadores, né, na estação de esqui não seria mantido, eles acabariam se acumulando todos aqui embaixo e acabou o movimento. Estão acompanhando ou não, pessoal? Confere? Sim. Sim. Então, esse campo gravitacional G, o que a gente está careca de saber, ele é um campo conservativo, e justamente por ele ser conservativo, ele não faz a mágica de poder manter uma partícula circulando num caminho fechado. Ele não consegue fazer isso. E como tem atrito com a neve, o vento pode estar contra, você poderia dizer, ah, não, se o vento estiver muito forte para cima, quem sabe, né, ele conseguiria levantar os esquiadores aqui de baixo lá para cima. Eu vou te dizer, poxa, teria que ser um furacão, né? Tenha paciência, né? E de qualquer maneira, nesse trecho aqui, em que os esquiadores estão querendo descer, se o vento está para cima, ao invés de estar para baixo, né? Nesse trecho aqui, se ele é um furacão por aqui, e ele fosse furacão no mesma direção e sentido aqui nesse trecho de fora, né? Ele ia acabar, num dos lados, ele não ia fazer os esquiadores circularem no sentido que a gente quer, né? Se ele fosse muito forte o vento para levantar eles de baixo para cima, beleza, que bom, ele consegue repor, né, os esquiadores lá de baixo para cima. Mas acontece que aí, nesse trecho aqui, em que eles estão querendo ir de cima para baixo, esse mesmo furacão, se ele estiver agindo do mesmo jeito, ele não ia estar ajudando em nada agora a descer, tá? Bom, e qual é o análogo disso no caso de um campo, de um circuito elétrico? É o campo eletrostático, tá? Por quê? Por que eu estou dizendo que esse campo eletrostático é o análogo desse campo gravitacional conservativo? Porque, como a gente mostrou, o campo eletrostático coulombiano
estático, né? Ele é um campo conservativo. Ele não faz trabalho num caminho fechado, tá? Ele é um campo conservativo. Ou seja, vamos detalhar isso. Se só houvesse campo elétrico, se os portadores de carga eles só tivessem sujeitos a um campo elétrico, desses que a gente estudou até agora, tá? Que é conservativo, e o circuito típico ôhmico, né, ele tem resistência, ele tem dissipação de energia, né? Ele tem um atrito, entre aspas, elétrico, né? Ele tem alguma ação que se opõe ao movimento das partículas carregadas livres, né? Através de choques com a rede metálica, tá? Se só houvesse esse campo conservativo, quando eu calculasse qual é o trabalho que ele entrega, que ele administra sobre uma dessas partículas carregadas livres, dando a volta completa no circuito, quanto seria esse trabalho? Seria zero. A gente não conseguiria repor eventual perda, dissipação de energia, por exemplo, pela resistor, né? Então, se houvesse somente nesse circuito elétrico como campo, o campo elétrico e nenhum outro tipo de ação de agente atuando sobre as partículas livres, a gente não conseguiria explicar como que a corrente elétrica se mantém no circuito. Estão acompanhando? É o análogo de eu não poder explicar aqui como que os esquiadores se manteriam circulando para baixo e depois para cima, para baixo e para cima, para baixo e para cima, porque o campo gravitacional só quer que eles vão para baixo. Aqui seria, se eu só tivesse campo elétrico conservativo, campo eletrostático desse que a gente usou, quando eu dou um caminho fechado, a variação de energia é zero. E se em algum trecho, devido ao atrito, à dissipação, né, resistência elétrica, eu perdi, eu converti essa energia em outro tipo, energia térmica, né, eu preciso repor essa energia cinética que as partículas da corrente perderam, que é para eu continuar tendo a circulação de corrente. Mas o campo eletrostático conservativo não faz isso, tá? Então, tá claro esse pedaço terceiro aqui dessa analogia? Deu para acompanhar, pessoal? Deu. E justamente por isso, continuando, e a última coisa da analogia, o que faz aqui no caso da estação de esqui, os esquiadores que já vieram lá de cima e se acumulam aqui embaixo, o que faz com que eles não continuem todos aqui embaixo? Continuem circulando. Qual é a coisa, qual é o negócio, qual é o dispositivo, qual é o aparelho, qual é a coisa, o instrumento, a instalação que faz com que eles possam continuar pela ação de algum outro tipo de agente, de dispositivo, a circular. Qual é essa coisa, pessoal? Teleférico. É o teleférico, né? Seja lá como esse teleférico funcione. Mas o que ele faz, sem dúvida nenhuma? Vê se vocês acompanham. O teleférico, ele pega um esquiador que estava aqui embaixo e no sentido oposto da ação do campo gravitacional, não é isso? O teleférico está fazendo uma força contrária ao peso, que é para baixo, desses esquiadores. E, de maneira conveniente, essa força agora para cima do teleférico pode
manter os esquiadores nesse trecho aqui dentro do teleférico, num sentido de movimento que é oposto ao que o campo gravitacional conservativo apontando para baixo quer que eles se mexam. Porque o campo gravitacional, em qualquer lugar, ele iria querer que eles se mexam para baixo, não para cima. Mas a existência desse dispositivo, que tem algum outro tipo de força, né? Não puramente gravitacional para baixo, o teleférico é que faz com que eu possa manter uma corrente de esquiadores. Então, o teleférico, ele vai ser o análogo do quê? Seja lá como isso funcione, ele vai ser o análogo do que aqui no circuito? Quando que num circuito, de fato, a gente consegue manter corrente elétrica fluindo o tempo todo, circulando? A gente poderia ter isso se no circuito eu só tivesse resistência e nenhuma outra coisa que eu não falei ainda aqui, agora é que eu vou falar, vocês vão falar? Ele tem que ter algum dispositivo, seja lá como ele funcione, tá? Mas eu não tenho que ter para que ele reponha a energia que se dissipou aqui pelo atrito elétrico, pela resistência. E esse dispositivo é quem? É a bateria. Certo? Deu para aproveitar essa analogia, pessoal? Eu gosto bastante dela. Sim, professor, facilita a compreensão, sim. Tá? Então, qual é a moral qualitativa dessa história? Eu acho que dá para a gente engolir, né, aceitar que, olha, se a bateria está desligada, ou se eu não tenho bateria nenhuma, o circuito está fechado, está tudo fechado, só que sem bateria. Não tem como eu manter uma corrente circulando. Um circuito típico, o que ele acontece nele? É o que a gente vai estudar no finalzinho, a dissipação, a transformação, o aquecimento do circuito, né? Dos fios. E isso significa que a gente está convertendo uma energia cinética de movimento organizado das partículas carregadas livres num certo outro tipo de energia, né? Que é a energia térmica que se desorganizada, né? Que se perde e aí é irradiada, e se for numa lâmpada, por exemplo, pode até ser uma energia luminosa, um outro tipo ainda de energia, mas pela conservação da energia, se a lâmpada continua acesa ou se a corrente continua fluindo, é porque tem que ter algum outro aparelho, algum outro agente, algum outro dispositivo, algum outro negócio, algum troço aí, por muito difícil que seja de explicar, que reponha essa energia. E esse troço é a bateria. Esse é o papel da bateria, tá? Então esse é o primeiro contato que eu queria dar para vocês com essa necessidade de ter que haver algum agente, algum tipo de dispositivo, algum tipo de fenômeno, alguma coisa tem que estar acontecendo num circuito com corrente que mantém a corrente, por exemplo, estacionária, independente do tempo, tá? E esse agente, a gente tipicamente, tá? Não precisa ser sempre assim, mas ele, tipicamente, ele é uma bateria, tá? Então isso vai me levar agora ao próximo slide, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode mandar brasa já. Então vamos lá. Eu acho que a moral da história, com isso que a gente acabou de ver, é que num circuito elétrico no qual haja
resistência elétrica, e todo circuito sempre tem um pouquinho de resistência, por muito pouco que seja, tá? Se eu quiser que eu manter uma corrente constante no tempo, estacionária, né? Tem que haver nesse circuito, além da resistência, né? Tem que haver algum outro tipo de coisa, dispositivo, agente que reponha, faça um trabalho em algum trecho desse circuito ou em todo o circuito para repor essa energia que se perde na resistência elétrica. Isso significa essa coisa que eu escrevi aqui, né? Não pode ter só um campo eletrostático. Eu não posso pensar, por analogia com o campo gravitacional, se houvesse só campo gravitacional, nunca eu conseguiria explicar como que uma coisa, junto com um atrito, né, ela pode ficar circulando sem parar. Deixa eu melhorar isso. Vocês podem até dizer, ah, não, eu tenho uma bolinha que ela está obrigada a circular aqui, se movimentar nesse círculo, tá? Se eu der uma velocidade qualquer para ela, tangente aqui, tá? E esse círculo, ele não tivesse atrito nenhum com a bolinha, é claro que aí, nesse caso, a bolinha ficaria circulando, sem problema nenhum, né? Mesmo com o campo gravitacional sendo só para baixo. Por que que ela circula? Por inércia, né? Ela vai aqui, né? A energia cinética dela se transforma em energia potencial, aí depois o contrário, e ela volta para cá e fica circulando, se não houvesse atrito. Mas acontece que todo anel material concreto, onde uma continha, uma bolinha está se movimentando, né? Obrigada a se mexer nele, ele tem um pouco de atrito. Então, se eu dou uma velocidade inicial e não tem mais nada na jogada, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar dissipando a energia e parando, né? Acaba a corrente, tá? Então é isso, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Se eu tivesse só o campo eletrostático, que é conservativo, ele não faz trabalho num caminho fechado, então ele não conseguiria repor, manter a corrente estacionária elétrica, tá? A bateria, seja lá como isso acontece, qual é a moral da história? A bateria ou qualquer outro agente, vai ficar um pouco abstrata no início, mas depois eu vou falar um pouquinho mais. O que que ela faz? O que que é finalmente, então, o papel dessa fonte de força eletromotriz? É você ter algum agente que não pode ser conservativo, tá? Ele é distinto do campo eletrostático coulombiano, porque esse é conservativo, e repõe energia, tá? Então, o que que é? Eu vou agora definir o que que é a FEM, tá? A FEM num circuito elétrico imaginado como uma curva fechada, né, unidimensional, C, é um fio fininho, é um circuito típico, tá? Eu não me interessa as diversas coisas que tem aqui, mas dada essa curva C, o que eu estou querendo dizer é a FEM associada a essa curva, o circuito, né? A força eletromotriz, para vocês não se esquecerem. Quando a gente vai lá comprar uma bateria na loja, a gente tem que ver
a coisa principal, né, a pilha que a gente vai comprar, ela tem um negócio escrito nela que diz, por exemplo, 1,5 volt, né? Então, sabe o que é a FEM? Junta isso, essa coisa conceitual que eu acabei de falar para vocês, com esse negócio de que uma bateria, uma pilha típica, tem uma propriedade lá que vem escrita em volt, e aí pensa um pouquinho, junta essas duas coisas. O que é esse dispositivo estranho? Ele é para repor energia, fazer trabalho diferente de zero no circuito. Então, e como... Eu poderia definir de outras maneiras, mas é assim que o pessoal define, tá? A fé, então, ela vai ser o trabalho do agente não conservativo. Alguém, alguma coisa está fazendo trabalho em algum trecho do circuito ou em todo ele, se for o caso. Portanto, é um trabalho associado à curva que define o circuito por unidade de carga da partícula livre portadora da corrente carregada, tá? Mais uma vez, o que é a FEM? Vocês pegam o trabalho realizado por esse agente estranho, não conservativo, é isso que a gente quer dizer nesse contexto, estranho por causa disso, e divide pela carga do portador livre típica. Um elétron, né? Então, 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa razão, tá, é que é a FEM. E é claro que é Joule por Coulomb, que é a unidade de FEM, né, por essa definição. Que unidade é essa? É o volt, justamente, tá? Então, e o símbolo para essa FEM? Nosso livro usa, eu também vou usar, esse é cursivo, tá? Então, a FEM associada a um dado circuito é isso. É o trabalho daquele agente não conservativo necessário para repor energia. Trabalho esse ao longo de todo o circuito, dando uma volta, dividido pela carga de um elemento típico da corrente, do portador livre. Tá legal, pessoal? Deu para acompanhar? É sempre certo. E a unidade, claro, já falei, é a unidade de trabalho, Joule, por unidade de carga, e é claro, portanto, isso é o próprio volt, cujo símbolo é V. Beleza? Ah, ainda está abstrato. Você não disse, Maurício, como que esse agente ele faz esse trabalho. Você não está explicando. Realmente eu não estou, tá? Mas eu espero, apesar de eu não estar explicando em mais detalhes como que, por exemplo, a bateria faz o trabalho dela, tá? Mesmo que eu não tenha explicado isso com mais detalhes, explicitamente, eu espero que vocês, independente disso, reconheçam, né, que ela tem que fazer esse trabalho, porque senão, sobre os portadores livres de carga, não haveria reposição de energia e a corrente acabaria morrendo num circuito resistivo, tá bom? Uma coisa é eu saber que tem que ter alguém, algum dispositivo, algum agente repondo essa energia. Outra coisa é eu
eu consegui explicar em detalhe como isso é feito, tá? Mas mesmo que eu não consiga, eu acho que dá para vocês aceitarem, não é isso? Que tem que ter esse agente que repõe a energia e, portanto, ele não pode ser um simples, usual campo eletrostático conservativo que a gente já estudou até agora. Não pode. Então tem que ser alguma outra coisa. Tem que ser explicado de alguma outra maneira. Não é no caso da estação de esqui, o Hellis campo gravitacional. A gente teria que entender como um teleférico funciona, tintim por tintim, se quiser, em mais detalhes. Aqui eu estou botando a culpa dessa reposição de energia numa bateria, uma caixa preta. Eu não estou explicando como que a bateria tem alguma coisa acontecendo dentro dela, que no fundo é uma reação química, que faz repor essa energia necessária para manter a corrente circulando. Isso eu não estou explicando, que seria o análogo de explicar como funciona um teleférico. Provavelmente, como vocês, a maioria deve ser de química, né, de engenharia química, talvez vocês tenham até condição muito melhor do que eu de explicar como funciona uma bateria via suas reações químicas, né? As suas células, os seus elementos de célula, eletronegatividade, coisas desse tipo, né? Potencial de célula, coisas assim, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, até porque eu não sei, ainda é uma coisa que meio eu fico ainda sem entender a contento para mim. Mas tem que ter, tem, tá? Tem que ter esse agente que faz trabalho por unidade de carga, e aí esse trabalho por unidade de carga é o que se chama FEM e é medido em volts, e é o que está lá na tua bateriazinha 1,5 volt. Então, próximo tópico, falar mais algumas coisas concretas ou aplicadas sobre bateria, ou fontes de FEM em geral. Mas até aí tá tudo legal, pessoal? Estão acompanhando? Tá ok, professor. Então vamos lá. Então, esses dispositivos, esses aparelhos que conseguem, num determinado circuito, né, gerar, quando ligados a esse circuito, fazer aparecer corrente e manter a corrente elétrica ali, às custas de alguma energia que esses aparelhos dispositivos acumularam ou vão realizando algum trabalho, né? A gente chama de fonte de FEM, fonte de força eletromotriz. Antes de eu continuar, apesar do nome, que por razões históricas é esse, acabou ficando, colando, força eletromotriz, cuidado, cuidado, não tem sequer unidade de Newton de força. A FEM, do jeito que se define, é essa aqui, e ela é trabalho por unidade de carga. Isso tem unidade de volt. E o volt não é o Newton, ou seja, a FEM não é uma força, apesar do nome. Tá legal? Ah, então por que se deu esse nome? Por razões históricas, quando o pessoal começou a estudar isso pela primeira vez, ainda não tinha essas coisas totalmente claras, tá? E paciência, mas aí ficou, assim como, por exemplo, a corrente. Por que a corrente, até hoje em dia, a gente diz que o sentido convencional da corrente é de carga positiva, apesar de, na maioria dos metais, em todos os metais, a carga que está se mexendo, a partícula que se mexe é o elétron, e não o próton. É por razões históricas, tá? E aí, infelizmente, sei lá, a gente não mudou esse tipo de coisa. Paciência, tá?
Não chegou e a gente aprendeu a coisa toda numa tacada só, como é que a natureza funciona e deu os nomes, tudo para não causar confusão, e infelizmente não é assim, tá? Então, cuidado com isso. Mas, de qualquer maneira, essas fontes de FEM, elas podem ser grosseiramente de dois tipos, tá? Dois tipos, tá? Pode ser de um tipo esse que eu apresentei a analogia primeiro para vocês, que é esse trabalho realizado pelo agente estranho, não conservativo, ele só está acontecendo num determinado local, trecho bem localizado do circuito, que é onde está a bateria. É dentro da bateria que acontece alguma coisa diferente, são as reações químicas, eletrólise, coisas dessa natureza, que fazem com que haja uma conversão de energia química em energia elétrica, tá? Digamos assim, tá? Quando a gente tem um dispositivo em que, ao invés de o trabalho desse agente não conservativo, ele está acontecendo em todo o circuito, não, ele só está acontecendo num trecho, que é o mais comum, aí a gente tem uma FEM localizada. E o dispositivo típico que faz essa geração de trabalho, né, de energia, de origem não conservativa, é o quê? É chamado de bateria, ou pilha, ou gerador, ou célula, ou um painel solar, coisas desse tipo, tá? Então, esse é o primeiro tipo de fonte de FEM que pode ter. Eu chamo de localizada, tá legal? É um dispositivo que só age, está num lugar bem definido, num trecho bem definido do circuito, tá? Então, são as baterias, pilhas, geradores, painéis solares, coisa que o vale. É o mais comum, tá? E quem primeiro construiu a primeira pilha, né? E deu esse nome, era italiano, e a pilha é porque justamente ele empilhou camadas de placas metálicas separadas por papel, um meio imerso em alguma solução iônica, tá? Acho que era algum tipo de ácido entre as placas metálicas e empilhou, tá? Em italiano, pilha, não sei exatamente como é que se escreve pilha, mas é por essa ideia mesmo, era uma pilha, tá? De plaquinhas metálicas. E com isso ele conseguiu criar a bateria, uma fonte de FEM. Foi esse sujeito, o Volta, justamente, né, cujo nome completo é esse daí, ele era, na verdade, um conde, eu estava verificando antes da aula, tá? Ele era até um conde, viveu lá pelo século XVIII, tá? Viveu bastante, morreu com 82 anos, tá? Nessa cidade de Como, na Itália, que tem um lago muito bonito, o pessoal diz, eu nunca fui. Bom, então isso é um tipo de fonte de FEM, é a localizada, representada tipicamente por baterias, pilhas, etc. Qual é, no circuito, como que a gente simboliza a presença de uma fonte dessas de FEM localizada? Assim, a gente precisa de um símbolo gráfico, né? Pictórico para isso. Então, assim como o resistor, aquele trecho onde há muita dissipação de energia térmica, a gente representa por essa curva em zigue-zague, tá? Isso é representação pictórica de um resistor. Tem uma representação pictórica para uma bateria, para uma fonte de FEM localizada. É qual? É essa aqui, ó. São dois segmentos de reta paralelos, só que cuidado,
diferente do capacitor, em que eles teriam o mesmo comprimento. No caso de uma bateria, de uma fonte de FEM localizada, não. Um deles é um pouco maior, que é o chamado polo positivo, e o outro é um pouco menor, o chamado polo negativo, tá? Então, isso é a bateria, ou a pilha, ou o gerador, tá? Então, esse símbolo, dois segmentos retilíneos paralelos de diferentes comprimentos, um maior, o outro menor, é o que indica, numa representação esquemática de um circuito, a presença de uma fonte de fé em uma bateria, tá? Assim como o resistor, a principal propriedade é o quê? É a sua resistência R. Para uma bateria, uma das suas principais propriedades é a fonte, a FEM, perdão, que ela consegue fornecer, o trabalho, a energia que ela consegue dar para cada carga, por unidade de carga, dos portadores da corrente. E quando você liga, aí então você estabelece a corrente, e em particular, dependendo da taxa, né, de criação da reação química no fundo, você consegue até fazer essa corrente ser uma corrente estacionária, se for o caso. Mas se você botar a bateria num circuito que tem uma resistência muito baixa, praticamente zero, aí você vai sugar energia da tua reação química de maneira tão rápida que você não vai conseguir esperar uma taxa de tempo da reação, né, que reponha a energia para manter circulação de corrente estacionária. Então, uma bateria não é mágica, tá? Por conservação de energia, se ela está entregando algum trabalho, fazendo algum trabalho sobre partículas carregadas, né, expresso pela FEM, é às custas de algum outro fenômeno que está acontecendo dentro dela. Se essas coisas não casarem na taxa, né, que é necessário para você ter uma corrente aqui do lado de fora, sendo reposta pela reação química, né, você não vai conseguir manter a corrente estacionária. Tá legal? Muito bem. Então, isso é a representação gráfica ou pictórica de uma fonte de FEM localizada num circuito. Agora, como eu falei, né? Uma coisa é o conceito ideal, tá? Então, o conceito ideal de uma bateria, de uma fonte de FEM localizada, é para que a gente tenha uma reposição de energia e possa, com isso, manter a corrente circulando num circuito resistivo. E seria só isso que, idealmente, uma bateria ideal, ela não teria resistência elétrica dela própria, tá? Mas é claro, cá para nós, não existe mágica, tá? O que é uma bateria concreta, real? Se vocês abrirem, se vocês já viram, né, ou se vocês fizeram alguma experiência de eletrólise, né, e talvez vocês tenham feito em química, ela tem o quê? Ela tem eletrólitos concretos, materiais, ácidos, ela tem placas metálicas, anodo e catodo, né? Ela é constituída de moléculas e átomos como qualquer coisa material. Então, que pode ter elétrons e prótons dentro dela, mesmo com reação química. Qual é a moral da história? Uma bateria real, ela também sempre tem resistência dentro dela, tá? Então, se a gente fosse descrever aqui um pouquinho mais detalhe, essa representação pictórica da bateria, vamos dar um zoom aqui um pouquinho,
ela, além de ter essa propriedade, talvez mais importante, diria eu, né, de ser uma fonte de força eletromotriz, uma fonte de reposição de energia por unidade de carga, ela, bateria real, ela também tem dentro dela, inapelavelmente, sem poder correr, uma resistência interna, tá? Apesar de ela repor energia e com isso ajudar a manter a corrente, parte do que acontece dentro dela também dissipa energia, tá? Então, uma descrição mais exata, né, de uma bateria real, ela tem não só a FEM, uma grandeza que é a FEM, a quantidade de energia que ela produz, gera por unidade de carga, mas ela também tem uma resistência, botando aqui R minúsculo, interna, né? Também, tá? Então, quando você liga uma bateria num circuito externo, se ela fosse ideal e o circuito está com corrente estacionária, digamos, toda a energia que ele está fornecendo por unidade de carga, ela está sendo usada para compensar a perda de energia aqui no resistor, tá? Então, deixa eu ver como é que eu... Isso vai ficar mais claro mais para frente, né? Mas se tem uma... Na verdade, já está aqui, né? A gente já viu que V igual a RI num resistor, né? V igual a RI, tá? A diferença de potencial, que não deixa de ser um trabalho por unidade para transportar uma unidade de carga daqui de uma extremidade do resistor para outro, para um resistor ôhmico, né? A gente mostrou que essa DDP é quanto? É R vezes I. Então, se eu não tivesse nenhuma outra resistência no circuito, por uma conservação de energia, com essas hipóteses aí, toda a energia que é gerada pela bateria e entregue para uma certa unidade de carga, né? Aí você gerou aqui, de alguma maneira foi realizado um trabalho por unidade de carga pelas reações químicas aqui, que aí entregou essa energia para o portador livre carregado. Aí ele flui aqui, esse trecho de fio, como não tem zigue-zague, é uma coisa ideal. Isso aqui não tem dissipação, perda de energia nenhuma. O elétronzinho que sai daqui, mentir, ele não sai daqui porque aqui é o polo positivo. Se eu quisesse pensar em termos de elétron, é nesse sentido, oposto da corrente convencional. Mas vamos lá. Ele sai daqui, não dissipa nada, ganhou uma energia da bateria, não dissipa nada, porque ainda não chegou no resistor mesmo. E aí, idealmente, só aqui é que ele perde essa energia, ela se transforma totalmente em energia térmica, a gente vai ver isso já daqui a pouquinho, tá? E essa perda, se é isso, se ela é uma perda total, ela é a DDP, a queda de voltagem que se sofre ao passar por um resistor, que a gente viu que é RI, tá? E aí pronto, é por isso que, se eu supuser que não tem nenhum outro fenômeno que envolva transformação de energia, esse sistema está isolado, eu posso igualar a FEM com a DDP no resistor, a queda de voltagem no resistor. Isso para uma bateria ideal. Já se a bateria for real, como é toda bateria,
além de o que acontece no resistor externo, eu teria que somar mais uma queda no resistor interno que toda bateria a rigor tem, né? Se o R for zero, essa fórmula aqui, que é a mais geral, se reduz a essa. Mas no caso mais geral, se esse Rzinho, perdão, não for zero, aí a fórmula mais geral é essa. Isso aqui a gente não vai ver em detalhes, mas se a gente fosse estudar um pouquinho de circuitos, isso aqui é uma das consequências da chamada lei de Kirchhoff de voltagem, né? Ou lei das malhas, tá? Mas não precisa, independente de nome, isso que eu acabei de apresentar aqui também acho que é perfeitamente razoável, né? Estão acompanhando até aí, pessoal? Então, sim. Querem fazer perguntas? Senão vou próximo tópico, que eu acho que deve ser o último desse capítulo, que é a questão das transferências, conversões, questão de energia em circuitos elétricos, tá? Mas antes de eu entrar nisso, tá, eu esqueci de falar isso aqui. Vou falar agora. Eu acho que ficou claro para vocês que eu tenho um certo pé atrás, uma certa desconforto, né, com explicar o funcionamento de uma bateria, né, por intermédio das suas reações químicas, tá? Eu sei, na verdade eu fiz escola técnica de química, né, no meu ensino médio, e é claro que eu fiz, por exemplo, disciplina de físico-química, né, e vocês fazem isso também, né? E aí, se vocês fizer um estudo, né, do funcionamento da bateria via físico-química, ou melhor, eletroquímica, tá? Tem como descrever muita coisa associada com as reações químicas de uma bateria típica, tá? E bate muito, tá? E o desenvolvimento, né, não só acadêmico, teórico, mas inclusive o desenvolvimento prático, né, de baterias, é um dos temas das indústrias mais quentes, né? Conseguir bolar, desenvolver baterias muito eficientes, com uma FEM cada vez maior, e que não sejam baterias tão grandes. Isso é um ramo, é uma atividade extremamente quente, importante, super valorizada, que envolve muito dinheiro, tá? Isso é uma coisa. Agora, tem um outro tipo de fonte de FEM que a gente vai conseguir, digamos, comparada com essa proveniente de reações químicas, que a gente vai conseguir descrever de uma maneira um pouco mais limpa, diria eu, do ponto de vista de física, tá? Mas a gente só vai ver isso no final do curso, lá para o final do curso, que está ligado com a chamada lei de Faraday, tá? Da indução. E aí esse outro tipo de FEM, de fonte de FEM, ela vai ser de origem, eu diria assim, magnética, puramente magnética, não vai envolver nenhuma reação química de jeito e maneira nenhuma, tá? E primeira diferença comparado com uma bateria, não envolve reação química, tá? E segunda diferença, ao invés de essa outra tipo de fonte de FEM ser espacialmente localizada só num
trecho do circuito, como no caso de uma bateria, ela vai estar distribuída em todos os pontos do fio, do circuito, tá? Esse outro tipo de FEM. E por causa disso, eu chamo esse outro tipo de FEM de uma FEM distribuída. Essa primeira que eu acabei de falar mais é uma FEM localizada, tá? Essa outra que existe também, mas a gente só vai ver lá no final do curso, é uma FEM que existe em todo o ponto do circuito. E ela é, nesse sentido, distribuída. Ela foi descoberta pelo Faraday, e o Faraday foi um físico eminentemente experimental, a vida dele é muito interessante, e era inglês, tá? E viveu no século, essencialmente o século XIX, tá? Ele foi meio contemporâneo do Maxwell, tá? E se conheceram até, tá? Então é isso. Bom, então vamos para o último tópico. Vamos ver um pouquinho mais cuidado essa questão de energia e também potência em circuito, tá? Então eu vou fazer isso assim, ó. A gente, de certa forma, já viu, né? Mas pega um trecho do circuito onde tem uma resistência apreciável. Então, olha só. Deixa eu ver como que eu vou apresentar isso para vocês. Ó, nesse trecho do circuito, se eu estiver transportando uma corrente de intensidade I, devido a movimentar, né, um pouquinho de carga dq infinitesimal daqui para cá, através do intervalo de tempo dt, então eu posso escrever isso, não é? A diferença de potencial, a tensão, a voltagem, a queda de voltagem, tensão, entre essas extremidades do resistor é devido a dV escalar dl, né? Eu só estou preocupado com o módulo, tá? E, portanto, isso é trabalho. Eu vou dividir aqui, multiplicar e dividir por dq, tá? Então, essa coisa que eu peguei, o E escalar dl, multipliquei pelo dq, isso é trabalho da força elétrica, pelo menos em módulo, tá? Eu não estou interessado no sinal. E aí dividido por dq, tá? Pelo menos em módulo. dq, tá? Então agora, eu comecei um pouquinho mal, tá? Comecei um pouquinho mal, mas vamos... Agora multiplica tudo por dq, tá?
Vocês podem estar chateados porque aqui tem DQ, DV, é que eu comecei mal, tá? O melhor seria eu pegar a carga de um dos portadores, chamar de Q, tá? E aí tudo aqui eu multiplicar e dividir pela carga dessa partícula de teste dos portadores, tá? E aí, é isso que eu devia ter feito, vocês me desculpem, tá? E aí eu integrar isso no circuito, tá? Ou pelo menos, perdão, integrar no trecho da resistência, tá? Do resistor. E aí isso daria o trabalho, né? Ou a energia que foi despendida para fazer o movimento dessa partícula de teste através do resistor, partícula essa com carga Q, e aí eu teria que, integrando isso aqui, né? Que pode ser feito num trecho que eu achar conveniente do circuito, né? Então, aqui no caso, eu estou indo de A até B. Eu estou atravessando só o resistor, tá? Então, o que eu integro num lado, eu tenho que integrar do outro. E é claro, aqui eu já assumi com isso, para ficar a carga do portador, e esse aqui vai ficar o V, a DDP, ao passar através do resistor. Mas o que é o quê? Realmente eu estou... Só um pouquinho. Tá bom. Eu vou fazer assim. Divide agora tudo por quê? Tá? É... E aí agora sim, usa a lei de Ohm, tá? O que a gente teria então? Isso que está aqui desse lado é um trabalho por unidade de carga, mas do campo elétrico, tá? Então vamos até chamar isso aqui
Eu estou querendo chegar, eu estou me enrolando aqui, vocês me desculpem, pessoal. Eu estou querendo chegar também que a potência que é dissipada, entregue, né, no resistor, ela também é a potência que é trabalho por unidade de tempo, né? Que ela também pode ser escrita como VI. É isso que eu estou me atrapalhando aqui para chegar, tá? Que na verdade deveria ser o meu primeiro ponto de partida. Vamos zerar isso um pouquinho. Vamos zerar isso um pouquinho. Ô, professor, Diz. não daria para você substituir a carga por a corrente vezes o tempo lá no final? Eu estava pensando isso, mas eu não sei se... Você está querendo esse Q aqui eu substituir por I vezes delta T, é isso? Não daria certo, não? Dá. Só que eu realmente eu me atrapalhei com essas DQ, Q. Se eu fizer isso aqui, acaba que dá certo, tá? Mas é que, conceitualmente, eu acho que eu expliquei isso bem enroladinho. Se eu fizesse que esse Q, na verdade, a corrente não é Q ou Q minúsculo sobre T, ela é dQ dt, certo? Mas se eu esquecesse isso, se eu voltasse e botasse aqui um dq, eu poderia, não sei se é isso que tu está sugerindo, escrever I delta t, digamos, como se isso aqui fosse um delta q. E aí isso já é o RI, ou já é o V, né? O V. Antes até de eu usar a lei de Ohm. E aí agora deixa em separado de um lado, passa o I para o outro lado. Então isso W sobre delta T igual a VI. E W sobre delta T, o trabalho por unidade de tempo, é o que a gente chama potência, né? E aí eu teria chegado no que eu queria ter chegado, tá? Mas eu vou tentar limpar isso, tá? Porque eu não gostei, tá? Então eu vou tentar... Estou aqui, né? Só um pouquinho. Então vamos zerar. Pegar dois pontos do circuito A e B. Exatamente. Agora, vamos dizer que no intervalo de tempo dq, perdão, que no intervalo de tempo dt, pelo fato de ter uma corrente I, suponhamos, passando nesse circuito, tá? É sinal que essas três grandezas, dq, I e dt,
pela própria definição de intensidade de corrente, elas se relacionam assim. Ou seja, no intervalo de tempo dt, passa isso de corrente nesse trecho aqui, tá? Pois bem, se nesse trecho, por sua vez, a diferença de potencial que existe entre esses dois pontos, nas extremidades desse trecho, for V, AB, então é aquela formulinha que eu já usei, né? Qual é o trabalho, só em módulo que eu estou interessado, tá? Se é da própria força elétrica ou se é de um agente externo hipotético que exatamente contrabalança a força elétrica, é menos a força elétrica, não importa, porque eu só vou pegar o módulo, tá? Quanto é esse trabalho? Quando eu desloco uma partícula que eu possa tratar como pontual, através de uma diferença de potencial V, o trabalho realizado pela força elétrica em módulo, pelo menos, é justamente esse tanto de carga que eu desloquei multiplicado pela diferença de potencial entre os pontos inicial e final do deslocamento. Agora eu substituo esse dq por idt. VAB eu vou chamar simplesmente de V, tá? E agora sim, divido por dt, que é para definir a potência, né? Energia, o trabalho por unidade de tempo. Nesse processo de deslocamento dos portadores livres da corrente. E aí eu obtenho essa formulinha que vocês, obviamente, estão carecas de saber, né? A potência que tem que ser administrada pela força elétrica para eu ter uma corrente fluindo através de dois pontos com ddpv é essa aqui, V vezes I, tá? E isso não tem nada a ver ainda com a lei de Ohm, tá? Mas, se eu pegar agora e supuser que o meu resistor, que nesse trecho onde eu imaginei esse deslocamento, essa corrente, tem um resistor, um material ôhmico de resistência R, eu posso usar essa fórmula, tá? E aí, usando essa fórmula, vocês têm duas outras maneiras de reescrever isso aqui, né? Ou como RI ao quadrado, ou como, se eu eliminar não o V, mas o I, né? Isso também é eita ferro. V2 sobre R, não é isso? Hoje eu estou meio cansado, meio devagar. V2 sobre R, tá? Então, qualquer uma dessas expressões para potência, né, desenvolvida através de um trecho de circuito, vale para um material ôhmico, tá? Essa aqui é um pouco mais geral, porque vale para qualquer material, tá? Quer ele obedeça à lei de Ohm ou não. Agora, se ele obedecer à lei de Ohm, aí essas duas outras também são verdadeiras. E isso dá, de qualquer maneira, a potência que está sendo desenvolvida ali naquele trecho devido ao deslocamento da partícula carregada, corrente, tá? O que é a coisa conceitualmente mais interessante? Se aquele trecho ali for um trecho de material resistor suficientemente forte, digamos assim, tá?
com uma resistência elétrica grande, com uma oposição ao movimento livre dos portadores de carga, né? O que vai efetivamente acontecer é que essa energia, essa potência que está sendo entregue para deslocar, ela também vai se transformar, essa energia de movimento da corrente vai se transformar por dissipação, né, por perda, por atrito, por choques, vai se transformar em calor, numa energia térmica, que pode ser sentida concretamente pelo aquecimento, o aumento da temperatura aqui nesse bicho. Se houver uma conversão total dessa energia elétrica do movimento nessa energia térmica, nesse calor, tá? De maneira total ou bem eficiente, você pode usar isso para quê? Para um chuveiro elétrico, né? Em que aí você consegue eficientemente aquecer bastante algum líquido que tiver aqui em contato com essa resistência, né? Tomar banho quente, ou outra coisa que também pode ser feita, né? É no ferro elétrico, tá? Se o material que tu tem é de muita resistência, como é a mica, antigamente era um material chamado mica, para fazer ferro de passar roupa. Hoje em dia eu não sei se continua, provavelmente não. É de algum outro tipo de material, mas também você pode gerar dissipação, conversão da energia elétrica em energia térmica, tá? E aí você pode usar isso tanto para chuveiro como passar roupa, 2 exemplos, tá? Pode haver outros tipos de dissipação dessa energia. Por exemplo, numa lâmpada, né, você não está só convertendo a energia elétrica numa energia térmica, porque o principal papel da lâmpada não é aquecer o ambiente. O principal papel de uma lâmpada é iluminar o ambiente, né? Então, apesar de uma lâmpada ficar quente, pode ficar bem quente, na verdade, né? Mas isso é só parte da conversão da energia elétrica no caso de uma lâmpada. A outra parte vai para onde? Vai para energia luminosa, a gente chama, né? Então, mas de qualquer maneira, quando o efeito é eminentemente mais um efeito térmico, dessa conversão da energia elétrica VI numa energia térmica, esse efeito é chamado efeito Joule. Ele foi descoberto pelo Joule, que também era um físico inglês, tá? De novo lá pelo século XIX, que ele viveu, tá? E esse é o chamado efeito Joule. Curiosamente, eu fui fuçar, tem gente que na própria família deles tem controvérsia, eu fucei na web, né, no Google, parece que alguns membros da família chamavam a si mesmos de Joule e outros chamavam de Joule. A maioria, pelo que eu entendi, na minha fuçação, na minha pesquisa na web, se chamava de Joule mesmo, tá? Então é isso. E esse é o último tópico que eu queria falar para encerrar esse capítulo de corrente, resistência e força eletromotriz, e com isso a matéria para a primeira prova, tá? Ainda sobrou um tempinho, eu não vou usar esse tempo para entrar no próximo capítulo, acho que não tem muito sentido, apesar de atrasar então uma aulazinha, segundo o cronograma, mas não tem problema. O que eu vou fazer, se vocês quiserem tirar dúvidas, resolver algum exercício que vocês queiram, mas oficialmente, em princípio, eu vou dar a aula como encerrada por aqui, vou parar a gravação
E mais uma última vez,